O Paraná News de hoje recebe a Beth Leal, secretária de Cultura de Cascavel. Beth, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade desse período, né, tão importante aí do Jornal Paraná, poder estar aqui com vocês, falando um pouquinho dessa história e também do que a gente tem hoje aqui em Cascavel, né, junto à Secretaria de Cultura e também à Secretaria da Mulher, né, que agora a gente também assumiu, Verdade. e da Mulher e Cidadania, que também já temos bastante novidades aí para apresentar para a população, especialmente para as mulheres. Falando em cultura, falando em tradição, um aniversário, 50 anos do Jornal Paraná. Você lê o Jornal Paraná há quanto tempo, Beth? Ah, faz muito tempo, desde que eu cheguei em Cascavel, né, Zé? Eu cheguei em Cascavel em 1989. Acho que foi em 89 que eu vim para Cascavel. Mas antes eu já conhecia por conta de que meu pai sempre leu muito jornal, né? Mesmo morando fora daqui, demorava um pouco para chegar, né? O Lá em jornal Diamante do Oeste? demorava um pouco para chegar, mas e sempre que ele que saía, eu comprava, né, a edição do Uhum. jornal, então eu já conhecia, mas com frequência aqui em Cascavel, a partir de 89. E você foi para a comunicação, professora, né, no primeiro momento, e depois conciliou com a atividade Eu vim na para Rádio cá Colmeia. justamente para estudar e voltar para Diamante, né, Uhum. mas aí acabei, conhecendo o pessoal da Rádio Colmeia por conta da própria faculdade, que era um programa Uhum. da UniOeste, que era Festivel Uhum. naquela Ah, na época. tua época ainda era A minha Festivel, época né? ainda era Você Festival. Eu pegou um fui pedacinho, né? eu fui do grupo de alunos e comunidade organizada que lutou pela transformação da Festival em UniOeste. E nós, inclusive, lutamos pelo reconhecimento do nosso curso, né, que era o curso de Ciências, com habilitação em Biologia, que não tinha ainda o reconhecimento, e a gente também trabalhou nesse sentido, se mobilizou nesse sentido. E eu lembro que o Jornal Paraná, ele foi um grande instrumento, né, de comunicação que apoiou, por exemplo, a questão da transformação, né, da UniOeste, a duplicação da Uhum. 277 e tantos outros temas importantes da nossa região. Entre as bandeiras, muitas campanhas, né, desenvolvidas e o Jornal Paraná ali lutando firme e Sempre forte. presente. E eu lembro que eu, por estar daí na rádio, depois, né, um pouco mais à frente, eu acabei criando uma amizade com o pessoal. Eu ia muito na redação do Jornal Paraná, né? Lá com a Iloni, na Uhum. época, o Toninho Toninho, os Bardelotto, né? Bardelotto no jornal, a Salete ainda trabalhava lá, o o Da Ma- Mário, o Mário. Mário. Então a gente acompanhou bastante. E eu sempre ia buscar informação, às vezes complementação de informação lá no Jornal Paraná, viu? Para mim era uma fonte de pesquisa Olha que de bacana. informação. Então eu acompanhei bastante a trajetória, né, nesses últimos 30 anos, que foi depois que eu cheguei aqui, mas é bonito ver, né? Tô vendo aqui agora o exemplar número um É a edição número um, né? da edição número um, que foi do dia 16 de maio de 76, E foi né? fundado em 15 de maio de 1976 e a primeira edição, a Já edição número saiu um, no dia saiu no dia 16. 16, 60 páginas. E você vai ver como é que é bacana, né? Você vai ter a oportunidade. Você está vendo? Você só viu a capa por enquanto? Não, eu já dei uma Ah, você folhadinha, já deu mas uma porque é folhada. curiosidade, né? Mas estava vendo aqui, né? Olha quantas páginas que o Uhum. jornal da primeira edição tinha, e por muitos anos, até porque o jornal ele foi por muito tempo, acho que um dos principais veículos de comunicação, né? Depois veio Uhum. televisão, né? O rádio já existia, mas mesmo assim, da imprensa escrita, jornal, e na nossa região, o Jornal Paraná, né? E o Jornal Paraná, ele segue no impresso. Se você quer ler o Jornal Paraná, você pode assinar o jornal, você pode comprar o jornal também, um precinho bem tranquilo, lá na banca do Edson. 50 anos completou no último dia 15 de maio. Beth, vamos falar primeiro da cultura e depois vamos falar um pouquinho também da Secretaria da Mulher, não é? Muitas Isso. atividades, um calendário cheio na cultura? Muitas atividades, a gente tem dado uma nova roupagem no sentido de garantir a realização de vários eventos, né, na Secretaria de Cultura, tanto eventos nossos, de organização própria da Secretaria, como de produções que vêm de fora, ou produtores aqui mesmo de Cascavel, que fazem as suas apresentações, trazem grandes shows, como foi o que aconteceu no final de semana. Nós tivemos dois maravilhosos espetáculos produzidos pela Drages Produções,
E essa semana nós teremos, agora no dia 21, quinta-feira, um grande concerto de outono, o concerto de outono, O Messias, de Handel, que vai também trazer para a gente uma belíssima produção artística, mas aí já na área das sinfônicas, né, as músicas sinfônicas, orquestra sinfônica, que vai estar no teatro a partir das 20 horas do dia 21. E aí também já está com lotação esgotada, né? Vendeu todos os ingressos, e é importante porque a gente acaba vendo que a população de Cascavel ela tem potencial, que a gente diz, para consumir a cultura, ou seja, frequentar o teatro, o centro cultural. Nós tivemos, por exemplo, sábado, o terceiro encontro de violeiros e sanfoneiros 60 mais, né, que já também na sua terceira edição. E um evento que começou meio tímido, com aquela ideia, será que vai dar certo? Quando a gente abriu as inscrições, o que deu de violeiro com mais de 60, 70, 80, 90 anos. E foi bacana, porque um evento que agregou a família, porque para levar, né, o violeiro, o sanfoneiro, vai a família, os filhos, os netos acompanham. Então, um evento muito, muito interessante. Dentro da proposta do atual prefeito Renato Silva, a gente fazer realmente essa popularização da cultura em Cascavel também. Claro que desde o clássico, música barroca, que é o caso desse espetáculo que vai acontecer no dia 21, mas também da música raiz, da música caipira, né? da música de viola, tocada ali com a viola. A gente teve até a apresentação de Folia de Reis, Roberto. Então, realmente a gente vai descobrindo, por exemplo, nesse caso, eu não sabia que Cascavel tem um grupo de Folia de Reis com mais de 60 anos, o grupo. Né? E isso é uma tradição que vai passando de pai para filho e que a gente precisa preservar, porque faz parte da nossa cultura. E é claro, aí hoje as crianças precisam conhecer isso, né? Porque a gente tem hoje um programa que a gente chama de formação de plateia, que é justamente levar as crianças para o teatro, mostrar para eles o que a gente tem, para poder garantir que eles também sejam futuros consumidores da nossa cultura. Agora, o que a gente pôde observar, você, enfim, toda a equipe, de fato deu um dinamismo bem interessante para a cultura, né? Se identificou bem com essa pasta, está bem à vontade. Tem um orçamento razoável, tem muitas parcerias. Como que funciona, Beth, para acontecer tudo isso? Porque tem um ingresso tem espetáculo que cobra o ingresso, aí ele cobra. São normalmente os espetáculos privados. Os nossos, produzidos pelo município, são todos gratuitos. Todos gratuitos. Todos aí tem gratuitos. custo, né? Os tem nossos festivais, por exemplo, são todos gratuitos. Inclusive, vem espetáculos de fora. Nós terminamos aí a 37ª edição do Festival de Teatro, que vem um espetáculo circense de Curitiba maravilhoso. Né? Claro, tem custo, tudo isso, mas estava dentro do nosso orçamento a realização desse festival. E todos esses que são produzidos pelo município são gratuitos. Então, isso é importante dizer, né? Que quem quer ir ao teatro não vai pagar nada, vai aproveitar espetáculos, seja de dança, de teatro, de música, seja as exposições de artes plásticas, né, gratuitamente. Então, é interessante que a gente destaca isso no sentido de que a gente quer que a população frequente, né, as nossas atividades culturais. Então, a gente criou assim, um ciclo, né, de muita atividade. E esse ano, por exemplo, a gente criou 2 novos festivais. Né? A gente já tinha o de teatro, de música, de dança e também de cinema. A gente criou agora, e tem o FLIC, que é o Festival Literário também, muito tradicional. E estamos criando agora o Festival Interbairros, que é aquele que nós vamos lá para o bairro. Né? Foram escolhidas as 4 regiões da cidade, então nós pegamos por territórios, e os bairros que fazem parte desses territórios, nessa primeira etapa, participam, se inscrevem para o festival. Nós teremos cada campeão, os campeões de cada uma dessas etapas, vem para a final, que vai acontecer no Teatro Municipal de Cascavel. Porque aí a gente também, além de nós irmos até lá, quando eles vêm para o teatro, cada um traz a sua família, né, a sua torcida organizada, tudo isso para movimentar. Então a gente está com esse festival e o Festival Estudantil, que não aconteceu no ano passado, e esse ano então a gente retoma também o Festival Estudantil para incentivar os adolescentes, os jovens a participarem desse mundo da música. A gente inicia com atividade musical, estamos vendo a possibilidade, de repente, também, juntamente, colocarmos o festival de teatro,
né? Ou o festival de dança, que é mais fácil para a realização. Então, estamos nessa programação até o final do ano. Além, claro, desse ano estarmos pensando aí numa programação especial dos 75 anos de Cascavel. Nossa cidade completa 75 anos e a gente pretende fazer também uma grande programação cultural para comemorar os 75 anos. Olha só que bacana. E a gente pode observar também que estendeu um pouco mais os bairros contemplados, o interior do município também, a cultura chega, de que forma? Também nós tivemos espetáculos agora no próprio festival de teatro, a gente teve algumas ações acontecendo nos distritos. No Natal a gente fez uma programação intensa nos distritos de Cascavel, com a programação natalina, e já estamos falando também do Natal desse ano, inclusive com a participação da Escola Municipal Professora Irene Hickler, onde as crianças deram sugestões de temas para o Natal. Então a gente vai estar aí estudando essas sugestões. Vamos fazer uma entrega lá na escola depois para o tema escolhido e vamos já trabalhar no processo de licitação para a contratação da empresa que faz todo o processo de decoração, né, desde a locação das peças, porque não tem como, por exemplo, as pessoas às vezes até criticam, Zé Roberto, a questão, mas é alocação, é dinheiro, mas veja, que é um dinheiro muito bem investido, por quê? Porque atrai muita gente para a cidade, o comércio se movimenta, né? Toda uma logística, as pessoas vêm para cá para ver o Natal, acabam indo fazer compras nas lojas, vão aos restaurantes, alguns vêm, se hospedam, né, nos hotéis aqui em Cascavel, então a gente tem um retorno muito bacana. Então esse ano a gente vai dar uma roupagem um pouco diferente do que foi o ano passado, mas já estamos pensando aí numa coisa muito bonita para a população de Cascavel, né? E além da parte central, dentro da programação, a gente está já pensando nos projetos também para algumas regiões mais específicas da cidade também ter uma decoração natalina. É importante, movimenta a economia e traz realmente muitos benefícios. Beth, vamos falar um pouquinho da Secretaria da Mulher? Ela é recente, não é? Isso, é uma secretaria que ela foi criada o ano passado, né? Havia o compromisso do prefeito Renato Silva que, assumindo a prefeitura, ele criaria essa secretaria, que é uma demanda antiga, né, da população, especialmente, claro, das mulheres. Quando eu estive na Câmara, a gente trabalhou bastante nesse sentido, inclusive a gente conseguiu criar uma secretaria especializada, que era a SEG, né, que era Secretaria Especializada de Cidadania da Proteção à Mulher e Política sobre Drogas. Não sei o que tinha muito a ver, mas pelo menos a gente conseguiu implantar e ali se começou a trabalhar as políticas públicas para as mulheres. E agora, então, com a criação efetiva da secretaria, esse ano, no dia 8 de março, o prefeito Renato Silva acabou, então, me nomeando secretária da Mulher, né, de Cascavel, e a gente já está trabalhando, já estamos, inclusive, com um prédio próprio, onde nós vamos agora fazer o processo de reforma toda, para ver se até no início do mês de junho a gente consegue já mudar. Vai ficar bem da área central aqui, pertinho da prefeitura, 5 quadras ali para baixo da prefeitura, para a gente implementar e efetivar as políticas públicas para as mulheres aqui em Cascavel. E a gente já conseguiu também, por intermédio da deputada Leandre Dal Ponte, a Casa da Mulher Paranaense, que tem uma outra vertente no sentido do empreendedorismo, mais especificamente. Então, o atendimento é para as mulheres que querem empreender, as mulheres que querem fazer cursos de capacitação, de atualização, para que elas possam desenvolver o seu negócio, e também orientação no sentido de como você abre a sua empresa, né, como você busca recursos, fomento para empreender, criar o seu negócio, e isso a gente já conseguiu a autorização e homologação do governador Ratinho Júnior, que até o final desse ano o processo deve estar todo concluído e a gente começa a construção no ano que vem, né? E acreditamos que, como é um processo rápido, porque é um padrão, né? Todas as casas da mulher paranaense, elas respeitam um padrão único, é um projeto uniforme, e a gente possa também estar inaugurando a nossa Casa da Mulher Paranaense. E, claro, estamos buscando outras ferramentas importantes hoje no combate à violência contra a mulher. Infelizmente, você acompanha e vê que os números são altíssimos, né? Tanto do feminicídio como da violência das mais formas.
das mais variadas formas, como a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência emocional, e a própria violência física e o próprio feminicídio, né, que infelizmente são dados que nos preocupa muito. E aí a gente precisa pensar em políticas de acolhimento muitas vezes, porque a ideia é, claro, trabalhar com a prevenção, e aí eu volto a falar da questão da educação, que é importante, de irmos para as escolas, falarmos da importância do respeito entre meninos e meninas, né, as crianças, os adolescentes, mas também a questão da sociedade em geral, porque infelizmente, no caso do feminicídio, quem pratica é aquela pessoa que está do lado, né, ou que ao por fim no relacionamento não aceita, conviveu muito tempo com a pessoa, no caso do feminicídio, e a violência em geral, né? Quantas mulheres que ficam submetidas à condição de violência por não ter muitas vezes uma condição econômica, ou seja, autonomia financeira, precisa então ter um suporte nesse sentido para que ela possa sair daquela condição de violência e buscar um apoio de ser ter a sua autonomia, né? Poder trabalhar, poder se autossustentar, e normalmente essas mulheres têm filhos. E aí como é que sai uma mulher de uma casa com 3, 4 filhos e vai sustentar como? Né? Aquela história que a gente ouvia muito, né? Hoje a gente já até não ouve, porque houve uma certa evolução de que mulher é como mulher de bandido que gosta de apanhar, né? Não tem. Quem é que gosta de apanhar? Não tem essa realidade, né? O que acontece é que muitas vezes a mulher fica submetida a essa condição de violência porque ela não tem como sair. E existe, claro, algumas questões que são mesmo até de dependência, né, emocional, dependência econômica, que a mulher se sujeita a isso até um determinado momento. E aí ela busca amparo. E a estrutura da política para a mulher é justamente dar para ela a condição de, se ela se encontra numa condição de violência, ela poder encontrar um caminho, sair dessa condição e tocar a sua vida, né, para melhorar a sua condição de vulnerabilidade. Mas é claro que é um processo, né? A gente está criando a secretaria, tem muita coisa que a gente pretende realizar dentro do projeto do governo Renato Silva com relação à humanização, do atendimento, do acolhimento, mas a gente começa e precisa dar o primeiro passo. Então, estamos trabalhando junto com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Você tem dados, a secretaria tem dados assim em relação a outras cidades, de repente do mesmo porte do Paraná ou do Brasil? Como que estariam os números aqui? É possível precisar isso em termos de violência? Cascavel é mais ou menos violenta no que diz respeito à mulher, ao sofrimento, às dificuldades que as mulheres estariam enfrentando? Zé Roberto, eu sou muito ruim de números, né? Mas a gente tem dados, sim, até a gente pode providenciar para repassar isso para você, mas o estado do Paraná, por exemplo, esse ano, novamente, ele ficou em terceiro lugar no índice de violências do Brasil. Isso é ruim, né? É Em terceiro ruim, é lugar. ruim. Cascavel, nós tivemos esse ano, se não estou enganada, 3, 4 feminicídios, né? Também é um dado ruim, porque nós estamos ainda agora no 5º mês do ano. Né? Até a gente falou quando ficamos sabendo dos números, que se continuasse nessa proporção, chegaria no final do ano com um caso por mês, né, de feminicídio. Mas existem muitos casos. Basta ver que nós temos hoje 2 varas de violência doméstica, a primeira e a segunda vara, uma comandada pela doutora Anícia e outra pela doutora Cláudia Spinassi, que juntas, somadas, tem mais de 6.000 processos de violência doméstica. Então, significa que nós estamos com um alto índice de violência aqui em Cascavel também. Então, quando a gente pediu a criação da segunda vara, a gente imaginava assim, bom, vai dividir o número de processos e a gente vai ter uma diminuição aí no volume. E, na verdade, não. Acho que a gente acabou tendo muito mais incentivo para as pessoas denunciarem e os processos andarem na justiça, mas é muito alto. Se você pensar que nós temos aí 6.000 processos entre as 2 varas de violência doméstica. E os processos acabam ficando até 3, 4 anos esperando o julgamento, porque realmente acaba sendo muito moroso. Mas nós temos, por exemplo, na secretaria, que já vinha sendo trabalhado, grupos que a gente chama grupos reflexivos, com os agressores também. Porque, por incrível que pareça, Roberto, a gente não, claro que não pode legitimar isso, mas muitos dos agressores são vítimas também de violência.
foram vítimas quando criança, ou vivenciaram, cresceram dentro de uma realidade onde viam o pai, o avô, né, batendo na mãe, batendo na avó, e acostumou com isso sendo algo normal, E fazendo um trabalho né? E a alcançando gente esses está homens. fazendo esse trabalho, inclusive muitos condenados já, Uhum, tá? Por violência, por agressão, por feminicídio, no uhum, sentido de tentar resgatar também essas pessoas. Existem casos, por exemplo, de homens que já estão no 7º relacionamento e continua mantendo o mesmo comportamento. Então, significa dizer que esse cidadão precisa, ou ele muda de comportamento, ou ele tem que ser tirado do convívio social, que aí seria, né, a uhum. prisão. Mas ele vai convivendo nesse ciclo de violência permanente. E aí muitos deles você vai estudar e você vê que é o que ele aprendeu a fazer a vida toda. Agora, é claro, a gente não pode dialogar com o agressor no sentido de dizer, olha, a minimizar, passar a mão na cabeça. Não, ele precisa aprender e reaprender a viver em sociedade. Tá? Porque a gente sabe, o nosso sistema prisional, infelizmente, não ressocializa ninguém, né? Uhum. Depois que o cara entra lá, às Infelizmente. vezes ele sai mais profissional do Piora, né? crime, né? E isso é uma coisa que é uma realidade. Então a gente tem esse número crescente de denúncia. A nossa Patrulha Maria da Penha, aqui em Cascavel, ela precisa de um reforço. Nós já Uhum. temos conversado com o prefeito também nesse sentido, porque justamente a gente tem muitas denúncias que estão chegando e precisa do atendimento rápido, né? Porque você fala assim, você liga lá, a mulher tá apanhando agora. Aí a polícia diz: "Não, agora eu não posso ir", né? Uhum. Vou, sei lá, Sim. daqui um dia, 2 dias, quem sabe? Quem sabe essa mulher, né, já não foi vítima de um feminicídio. E os Então casos é mais muito. comuns de Os mais agressão? variados, Hum. e acontece a grande maioria, Zé Roberto, no final de semana. Ah, Infelizmente, por quê? Porque o homem está em casa, bebe com os amigos, né? Às vezes sai do bar bêbado, vai para casa, bate na mulher, bate uhum. nos filhos. E muito, então, o grande número que a gente tem é mais dos finais de semana. Mas são as mais violentas, Uhum. mais variadas formas de violência. Né? Desde um tapa, um puxão de cabelo, até situações que levam a mulher para o hospital, né? Por conta da violência, da agressão. Então, são dos mais variados tipos que a gente tem. E a psicológica, né? Uhum. E ainda a patrimonial, aquela que ele ainda passa a mão no dinheiro dela, se ela trabalha, né? Ele ainda quer fazer administrar o dinheiro dela, ela não vê nem a cor do dinheiro Complicado, e né? acaba ficando numa condição, né, de refém, Uhum. muitas vezes. Nós tivemos há poucos dias também uma denúncia de um cidadão que manteve a mulher em cárcere privado Uhum. aí por 5 dias, né? Então, quer dizer, é Nos uma dias de condição, hoje é né? E extremamente hoje inadmissível, né? é inadmissível, mas não é uma realidade que é privilégio de Cascavel, né? Não seria nem privilégio, mas exclusividade nossa. Uhum. É uma realidade, né? Infelizmente. E fazendo um contraponto, não tem mulher que agride o homem, que bate no homem Olha, também? Vocês recebem eu alguma? já ouvi isso, é claro que tem, É que a porque mulher tem sempre é o mulher sexo que, frágil, né? né? Então a gente sabe A da. ideia do sexo frágil é uma coisa que, se a gente pensar, não tem nada de frágil, né? Porque a Uhum. mulher, ela consegue Frágil fazer. fisicamente, né? Por exemplo, se tiver um Ah, conflito ou uma claro, a briga, briga né? física, né? A O condição homem, física. em tese, leva vantagem, né? Por Claro, isso porque que ele tem tem toda essa a preocupação, né? força, né? A E às vezes ele questão da ele força. abusa disso, né? E isso deixa a mulher sem reação. Justamente. Mas tem sim, tem Uhum. casos, né, já de que a mulher bateu no marido e ele denunciou, né? Uhum. Mas é assim, É noventa e nove por muito raro, cento é né? agressão do homem contra a Uhum. mulher e 1%, se Uhum. der isso, da mulher contra o homem, né? Então, mas a grande maioria. Uma outra situação que hoje a gente, diante das relações homoafetivas, né, mulher com Uhum. mulher, homem com homem, também acontece agressão. E também se configura, né, como agressão, como uma violência doméstica, pode acontecer do feminicídio também, por exemplo, da mulher que matou a companheira, Uhum. isso também Mulher com mulher caracteriza também feminicídio, também, porque união estável. o companheiro, né, a É o pessoa com compa- quem convive, que pratica é. a agressão. Mas Então, esses casos são também mais raros. mas não são tão raros, não, porque hoje a gente já também tem um alto índice de Hum, casais que convivem, né, ou que uhum. são casados, que têm união estável e que são pessoas do mesmo sexo. E são Então, dois isso tudo. homens. Daí como é que Também, fica? também, Caracteriza claro, também. também. Na verdade, aí, né, Aí precisa não fazer. entra, não Não é entra porque não são feminicídio, mulheres, mas acontece mas também
né, o crime, né, que configura, né, as características aí do feminicídio, porque companheiros, né, as pessoas que vivem, coabitam no mesmo espaço, né, Uhum. no mesmo lar. A Então a gente gente lembra, tem. Beth, que antigamente era muito mais difícil, era mais complicado e as mulheres sofriam mais. Hoje elas podem denunciar, enfim, às vezes a gente fala dos números até, e a gente fala que os números são altos, mas são mais denúncias, são pessoas se encorajando a denunciar. E tem também a Casa Abrigo que acolhe, né? Isso, por isso que eu digo que Pelo a menos temporariamente. violência, ela acontece no índice maior no final de semana, porque é quando a gente tem realmente maior, praticamente lotação na Uhum, casa do abrigo, uhum, né? Porque tem que retirar essas mulheres para ficar, por exemplo, sábado, domingo dentro de casa apanhando. Então elas são retiradas, é levada para o abrigo até que se consegue, por exemplo, encaminhar para o emprego, se consegue a medida protetiva, né? Porque o uhum, agressor não volte a se aproximar da vítima, e se ela tem filhos, os filhos são encaminhados para escolas mais próximas, ou da casa ou da onde ela está, né, do abrigo, para que ela possa poder começar a retomar a sua vida. Então, mas a gente tem também o abrigo que normalmente tem ficado lotado. uhum. E se o abrigo está lotado é porque a gente está tendo cada vez mais mulheres que denunciam a violência e que estão se recusando a continuar naquela condição. Aí tem aquelas situações excepcionais, ou até não tão excepcional, mas, por exemplo, que a mulher acaba voltando, às vezes, conviver com o Uhum. agressor. Que aí é aquilo que eu falo, às vezes, da dependência, de acreditar que ele vai Uhum. mudar, né? E isso acaba acontecendo. Às vezes ela vai lá, faz a denúncia, faz boletim de ocorrência e tudo, depois vai lá, retira. Então, tem É caso que o homem vai preso e a mulher vai lá tirar, né? isso, então é uma prática que a gente precisa Uhum. entender o contexto todo, né? Tem toda aquela história, né, da dependência, né? Uhum. Você fica dependendo do álcool e o álcool Uhum. faz mal para você, mas você continua Uhum. dependendo dele. E essa questão da dependência psicológica da mulher em relação ao agressor também acontece, né? Mesmo sabendo que ele pode fazer mal, que ele é nocivo a ela, aos filhos, muitas ainda às vezes ficam nessa condição, retornam, né? Uhum. Criam todo um imaginário de que ele vai mudar, que agora vai ser É que o próprio diferente, relacionamento ele vai né? oscilando, então tem aqueles Isso. momentos que são Sim, tem agradáveis momentos e a bons. pessoa fica sempre naquela esperança de que vai viver um período, a partir de não sei quando, de harmonia plena ou de uma certa Isso. harmonia, né? Acontece e é uma coisa que, infelizmente, como você falou, né? Às vezes a gente acha que está aumentando o número, quer dizer, que aumentou o número de casos. Não sei se aumentou o número de casos ou aumentou o Uhum. número de mulheres que tomam coragem hoje para denunciar, porque os canais hoje são Uhum. muito presentes, né? Hoje você tem, por exemplo, Cascavel, 180 da Polícia Militar, o 190 da Polícia, Uhum. o 180 que é o mais geral, tem o 100 que Uhum. é o nacional, né? Onde você está, você diz que 100, você vai ter atendimento também. Tem um 53 em Cascavel, que é o da Guarda, da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal. Então, os canais de denúncia estão muito maiores. O próprio Ministério Público, a Defensoria Pública, e agora tem a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal, agora a própria Secretaria, né, com o Conselho da Mulher, que em Cascavel é um conselho muito atuante, as representantes da sociedade civil organizada e também representantes do governo que participam do conselho são mulheres muito atuantes que estão realmente preocupadas em fazer a diferença e tentar mudar essa realidade. Então a gente tem sim uma facilidade maior nos canais de denúncia. Então a gente acaba dizendo, poxa, aumentou o número, ou será que aumentou o número de denúncias? E mesmo assim, Zé Roberto, a gente sabe que existe muitos casos que a gente fala que são subnotificados, ou seja, Uhum. não chegam ao conhecimento, né, das autoridades, das forças policiais, das instituições que fazem o trabalho de acompanhamento, né, e acolhimento dessas mulheres. Então, a gente tem essa realidade muito presente no nosso dia a dia, mas a gente sabe que se todas efetivamente denunciassem, esse número poderia aí ser, quem sabe, dobrar, Uhum. né? Nós temos aí a cada 5, 6 minutos uma mulher sendo violentada, né, sendo espancada, sendo agredida dentro, né, aqui da nossa cidade. Nós estamos falando aqui quantas mulheres estão sendo Sim. agredidas. São números que dariam estatísticas muito maiores do que as que nós temos
hoje identificadas aí pelo IBGE, pelos institutos de pesquisas, que trazem à tona essa realidade triste, né, que a gente pode dizer. A gente fala de cultura tão alegre, né, tanta alegria, tanta coisa boa, aí você vê, nossa, quanta pessoa sofrendo, quanta Uhum, pessoa é, vítima, né? E uhum, aí a gente fala, por exemplo, tivemos ontem o Fórum das Crianças, que fala da questão da violência também contra o adolescente, e uhum, muitas dessas crianças vivem nesses lares onde o agressor, além de agredir a mãe, agride também a criança. É uhum. uma realidade também presente. E você falou de um detalhe bem interessante que é, às vezes reunir a família, né, o próprio marido, né, e com a mensagem ali, com o trabalho, de repente pode mudar porque às vezes acaba sendo vítima também, né, não justifica e precisa ser punido e às vezes Isso. condenado, né, Sim. porque a violência não se justifica em circunstância nenhuma, mas de alguma forma ele trouxe isso lá de trás, né? Que mensagem, Beth, você teria às mulheres que nos acompanham neste momento em relação a esse assunto, sobre denúncia, sobre os caminhos que elas precisam seguir para contribuir com esse processo, para que a gente possa mudar essa história? Com relação às mulheres que são vítimas, que elas não tenham medo de denunciar, né? Que procure os órgãos de proteção. Nós temos Comissão da Mulher na OAB, por exemplo, que faz um trabalho também na proteção das mulheres. Temos instituições que acompanham, que fazem a orientação para as mulheres, mas os órgãos oficiais, né? Como a própria Polícia Militar, temos a Delegacia da Mulher, que é a Polícia Civil, né, que faz também o registro, a Guarda Municipal, a Patrulha Maria da Penha, o próprio Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e agora a Secretaria, que em breve vai estar com a sua sede funcionando na Rua Valdemar Bom, número 522, aqui em Cascavel, que vai ser mais um canal direto, né, de acolhimento dessas demandas, dessas denúncias. A gente vai fazer o encaminhamento, mas acho que o que a gente tem que deixar, e eu deixaria como mensagem, é que por mais que você tenha medo, né, do agressor, a melhor forma é ainda efetuar a denúncia para tentar, para sair desse ambiente tóxico, como a gente diz, violento, e buscar um novo caminho. Muitas vezes a gente consegue fazer com que essa mulher já vá arrumar um emprego, tenha uma nova casa. Inclusive, hoje já existem programas de empresa amiga da mulher, né? E nós temos parcerias com algumas empresas que fazem o acolhimento dessas mulheres, ou seja, abrem, né, lá vagas para essas mulheres que são vítimas. Então, a gente tem caminhos para buscar a redução e acabar com essa violência, mas é claro, primeiro a gente precisa ter a denúncia. A mulher tem que ter, mesmo com medo, efetuar a denúncia, para que a gente possa ter conhecimento desses casos, dessas situações e buscar ferramentas, buscar formas de combater a violência. É fácil? Não, não é fácil, mas é preciso fazer. Quanto mais denúncias tivermos, quanto mais as pessoas registrarem as ocorrências, mais a gente consegue mostrar, inclusive, para a sociedade que a gente precisa, né, de um movimento forte para combater a violência contra as mulheres. E esses dados são importantes para a gente entender também toda essa conjuntura, o ciclo que se gira em torno da violência, desde o agressor até a vítima, e aí aplicar políticas que atendam, né, ações como a própria questão da medida protetiva, evitar que o agressor continue se aproximando da vítima, criar programas que dão condições das mulheres terem autonomia profissional, autonomia econômica. Isso faz toda uma diferença. Então, não tenha medo, denuncie. E se você conhece também, né, você pode fazer, inclusive, denúncia anônima. Né? Normalmente, quando a gente fala em denúncia anônima, é que sejam denúncias, claro, verdadeiras. Porque às vezes é aquela história, né? A pessoa faz uma denúncia e ela é falsa, se a polícia vai até lá, ela vai perder, né, um momento importante. Então, faça denúncia também. A gente tem o compromisso de defender, né, o cidadão, a cidadã, né, de uma forma em geral. Então, a sociedade civil organizada com o poder público estão nessa luta para fazer com que a gente mude essa realidade o mais rápido possível. Não é fácil, a gente sabe disso, mas é uma luta que não dá para
parar, né? Não dá para desanimar. A gente precisa estar cada dia mais integrado, mais empenhado para combater a violência doméstica, a violência de uma forma em geral, aqui na nossa cidade. Muito bem. Beth, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, parabéns ao Jornal Paraná, né, pelos seus 50 anos, e continue nessa trajetória de bem informar a população de Cascavel e região. Hoje tem os canais digitais também, né? Uhum. Mas nada como ler o jornal impresso. A gente, claro, é um saudosismo aqui, mas é realmente importante saber o papel que a comunicação tem e o jornal, né, tem também na vida, na história, né, dessa cidade, que esse ano completa 75 anos. Olha que bacana. Conversamos com a Beth Leal aqui nos nossos estúdios do Paraná News. Lembrando que o Jornal Paraná completou 50 anos, o jornal que está aí, o Jornal de Fato, e agora nós estamos ampliando também o repasse de informações, digamos assim, através dos meios digitais, né? Então você pode acessar o paraná.com.br, você vai ter notícias, nos acompanhe no YouTube, no Facebook, no Instagram, né? E acompanhe as informações no Jornal Paraná, o jornal impresso, você encontra na banca do Edson, ou pode assinar lá também, né, para você receber todos os dias o Jornal de Fato. Obrigado pela audiência, obrigado por estar conosco e até a nossa próxima entrevista.